Os elos afetivos são fundamentais para a vida, são desenvolvedores para qualquer ser humano e parte de uma construção de bem-estar de qualquer vida. Quando isso se torna um problema, é quando nós precisamos então entender em que forma esse afeto se formou, que forma os afetos estão se relacionando e como que isso está trazendo danos a essas existências. O que eu quero dizer é, o caminho não é cortar a ausência de interação, afeto ou parceria, mas entender quando alguma coisa grave acontece, um vínculo tóxico, prejudicial, que realmente faz mal se dá, o quanto que, na verdade, tem peças ali dentro que mal se organizaram ou se complementaram em seus sintomas, quer dizer, sintomas de um e sintomas de outro se alinharam, se conversaram, um alimenta um pouco as angústias do outro, enfim. Muitos são os caminhos para entendermos isso, é isso que eu quero orientar aqui, entender hoje ao seu lado, que é compreender aqui como que a gente pode acabar, compreender e então acabar, mudar uma relação de codependência, onde você fica absolutamente suscetível, prejudicado, escravo, de certa forma, emocionalmente, de um outro a qual a sua vida acaba não acontecendo. E muitas vezes nem a do outro também. Para isso, nós vamos passar por esses tópicos aqui. Primeiro, o funcionamento que lhe destrói. Depois, a diferença entre codependência e dependência. E por último, a sua estrutura até a codependência. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente eu só te peço para curtir o vídeo e se inscrever nesse canal, que é a forma que você melhor nos retribui. E dizer que aqui na descrição tem os links tanto para as minhas redes sociais, tanto para conhecer os meus livros. Bom, primeiro vamos compreender a gravidade dessa situação. Que você, se vive isso na sua pele, tem dinâmica, tem a compreensão do quanto que isso é sentido forte, né? Do quanto que isso realmente machuca. Mas vamos entender em camadas mais profundas e com esse olhar externo que eu vou oferecer, o quanto que isso te prejudica muito além do que você pode ver. Quando nós estamos falando aqui, então nosso tópico agora é o funcionamento que lhe destrói, eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Existe aí um funcionamento, essa palavra é importante, quer dizer, tem um sistema que opera dessa forma. Que sistema é esse? Todas as suas peças psíquicas, ou seja, sua história, seus traumas, seus medos, suas alegrias, tudo ali, e a do outro, que de alguma forma se encaixaram e criaram essa situação a qual vocês funcionam. Claro, tem coisas que não estão funcionando nessa máquina? Tem, talvez justamente aquelas que te salvariam disso, e a gente precisa trazer essas peças. Mas as peças que ali se organizaram fizeram com que esse funcionamento tomasse até um ambiente protagonista, tornasse algo que se sobrepõe às outras vivências, às outras questões, te deixando sem força, inclusive, para desativar esse funcionamento. Então, o funcionamento está lá, está acontecendo. Quero dizer, tem coisas suas e coisas do outro que se conectaram e fazem com que a coisa seja assim. E sendo assim, nós estamos inteiramente enraizados no outro e o outro em nós. Ao ponto de que tirar esse funcionamento, desraizar, digamos assim, as conexões, é tornar tanto um quanto o outro, de certa forma, como se tirasse as raízes de uma árvore. Uma coisa onde a gente fica extremamente vulnerável, extremamente desamparado, sem base para te sustentar. Se você fica sem base para se sustentar, a sensação é de fim, de morte, de inexistência, de anulação, como ter que se equilibrar em algo que não dá para se equilibrar e sem nenhum suporte, sem ter onde segurar, sem ter uma corda para segurar. Porque a vida, então, passou a funcionar tanto dessa forma que desativar esse funcionamento dá a sensação de inexistência. A sensação de não tenho o que fazer, não tenho onde me segurar, como um vácuo do espaço do universo que você não tem direção, não tem porquê, não tem razão. Então, quando se corta nesse lugar, há sempre um trabalho, principalmente do psicólogo, de ir colocando outras sustentações enquanto isso. Porque se a gente só tira, vai para esse lugar do vácuo, de que nada segura. Né? E por isso o sujeito não consegue encarar esse fim, não consegue enfrentar esse fim, porque aquilo é a única coisa hoje que sustenta a vida dele. Aquilo dominou a rotina, dominou a atenção, dominou a energia, dominou a dedicação. Sem aquilo, o outro não se sente existindo. Né? Então, por isso que é um trabalho sensível, de ter que colocar coisas para depois tirar outras. Né? Quer dizer, eu vou tirar esse suporte, mas vou colocar outro. Né? Um mais saudável, um mais vital, um que traga realmente bem-estar. E é muito sensível trocar essas peças que podem ser milhares e milhares, né? Quer dizer, quantas coisinhas internas que nem dá para chegar ao alcance de quantas são e como são, e nem são coisas específicas, né? Naturalmente são subjetividades,
o quanto disso precisa ter ali uma troca, uma reciclagem para se livrar de uma relação de codependência. Então é importante a gente entender, nós estamos vivendo ali como uma situação de parasitas mesmo, nós para o outro para nós, porque ainda que o outro talvez seja favorecido dessa relação, o outro também tem ali um elo de sofrimento, que talvez ele se aproveite disso, mas tem sofrimentos no sentido de ambos não estão se desenvolvendo, ambos não estão caminhando de uma maneira saudável, né? E aí essa máquina então está construindo que a vida seja assim até seu fim. Esse é o grande problema, a estrutura, a profundidade com que esse funcionamento está e, como eu disse, a sensação de inexistência ao desativar isso. Vamos um pouquinho mais à frente. Aqui acho importante a gente esclarecer que há uma diferença mais teórica, técnica, entre a ideia de codependência e dependência. Porque é importante a gente entender a sutileza que a codependência tem a mais que a dependência, para a gente justamente ter um olhar mais profundo sobre essa situação. Então a diferença entre um e outro é o seguinte: a dependência, eu dependo deste outro, me coloquei emocionalmente dependente, ou seja, sem esse outro eu não funciono, mas ainda assim para alcançar as minhas satisfações, né? Para alcançar os meus prazeres, ou seja, tem um certo objetivo final que passa pelo prazer do outro, também, porque ali se busca aceitação, o elo, a continuidade, mas tem também uma relação de você se sentir bem, para eu construir minhas coisas, para eu estar inspirado, para eu me sentir amparado, para eu me sentir protegido, certo? A codependência ela vem em outro lugar. Ela vem a partir de que eu anulo a minha ideia de saúde, a minha ideia de bem-estar para a satisfação desse outro. É um mecanismo que tem este ponto desfavorável a mais. Quer dizer, é uma dependência da mesma forma, mas com o plus de que não é por mim, é só pelo outro, né? E nesse sentido, então, que essa pessoa vai se afundando. Então perde trabalho, perde amizade, perde vínculo, perde ciclo, né? E não encontra benefício nisso, não tem retribuição, né? Ainda que tivesse, bom, que forma horrível de ter retribuição, isso não funcionaria no longo prazo. Mas ainda poderia anestesiar um pouco a vida, deixar a vida talvez ilusoriamente, que seja fantasiosamente melhor, mas poderia ser um percurso. Mas nem isso acontece. É só problema, é só perda, é só derrota e essa outra pessoa sugando, 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 né? É preciso a gente entender que este outro também está dentro desse sistema e também está nesse funcionamento, né? Não dá para só um estar nesse lugar. O outro precisa também oferecer espaço para que esse codependente atue, né? Por isso que é um sintoma de ambos, agindo de formas diferentes, porque depende da sua história, da sua vivência, do seu ambiente ali, tem personalidades diferentes, mas que se uniram e funcionam dessa forma, né? Mas é esse lugar de prejuízo ao extremo, em detrimento de mim, para que o outro se saia bem, para que o outro esteja bem, para que o outro avance. E sem eu me dedicar ao outro, eu me sinto anulado de novo, né? Aquela coisa de desativar o funcionamento, de tirar a raiz. Eu me sinto nulo, eu me sinto inexistente. Ao ponto até de que, se algo disso é dedicado a mim, eu sinto que eu estou perdendo um tempo, porque eu estou dedicando a mim quando eu poderia dedicar ao outro. Então, logo eu percebo o outro menos atendido do que eu gostaria, do que a minha angústia pede. Então, eu abro sempre mão de mim, para que sempre atenda ao máximo esse outro. E assim se dá. A codependência tem esse lugar ainda pior, né? Você pode me perguntar, mas Vitor, por que alguém não fica só dependente, fica mais codependente, nesse sentido de não querer nem seus benefícios frente a isso? Aí são longas histórias, de cada um tem um percurso, dos seus mecanismos psíquicos, da sua história psíquica. Mas dá para a gente entender, em linhas gerais, que algo, relações, vivências nessa pessoa, ensinaram ela, colocaram ela numa angústia em que talvez para ter o outro próximo, o outro precisa ser extremamente agradado, que eu não tenho valor, que eu bem não importa, que eu relativamente saudável não é uma questão e é sempre o outro. Quando na relação de dependência, talvez isso pudesse ser uma outra história com outras vivências, onde o outro importa, mas desde que eu busque as minhas coisas. O outro também importa, desde que eu me realize. E aí fica um pouco nessa questão. Então tem histórias anteriores, da história de vida das pessoas, que dizem sobre um tom ou sobre o outro, né? Que compensações ela quer fazer, quem que ela está projetando, que ambientes ela teve que ensinou isso e não aquilo. Então aí a história vai longe, não dá para a gente especificar falando de uma forma geral. Mas é bom a gente entender a diferença e que perceber que, mesmo tendo essas diferenças, os dois são muito graves. Aprofundando justamente da construção desse cenário, e mais uma vez, a gente nunca pode contar só uma história, porque seria generalizar de uma maneira que não funcionaria,
mas a gente pode de repente desenhar algumas linhas. E aqui eu coloquei a sua estrutura até a codependência. Então a gente precisa imaginar que esse sistema que está acontecendo de codependência na vida adulta, ele é uma réplica de um funcionamento que já aconteceu lá atrás. Em que sentido? Que as peças que estão sendo utilizadas aqui são peças que foram fabricadas lá atrás, na sua infância, na sua construção de vida, na sua descoberta de vida. A vida adulta também ajuda a elaborar isso, mas a parte mais infantil, adolescente, faz com que isso fique ainda mais constituído nessa direção, né? Então, peças como eu me sinto inválido, aqui tem que se sentir inválido. Eu me sinto sem valor, eu me sinto sem valor. O outro, eu me sinto com medo de ficar sozinho, então eu tenho medo do outro ficar sozinho. Através disso, eu preciso que o outro fique vinculado a mim, eu preciso que o outro fique vinculado a mim. Pensando aqui como esse lugar onde nasceu as peças, esse lugar onde está a codependência adulta, né? Então veja que são fragmentos, medos, angústias que aconteceram aqui, continuam acontecendo aqui, só que atuam de formas diferentes. Aqui talvez eu compense em cima dos meus pais, em cima de amiguinhos da escola, aqui talvez já dentro de um relacionamento, às vezes até dentro de um trabalho, do chefe, do colega de trabalho. Ou seja, as angústias são as mesmas, mas reverberadas em um novo momento. Agora no momento adulto, um momento que tem outro contexto, tem outra história acontecendo. Mas é para superar as mesmas coisas. E aí a lista que a gente pode sugerir aqui, né? Como eu disse, não quero ficar sozinho, eu me sinto inválido, eu preciso do outro, tenho medo de ficar sem ninguém, preciso ter sempre alguém por perto. Quer dizer, todas as mensagens aprendidas pelos estímulos ali da infância que aqui tentam construir, de alguma forma, alguma solução. Não encontra a solução, é sempre uma busca sem fim, é sempre um oceano cada vez mais fundo, onde você tenta alcançar um ponto e não consegue, tenta alcançar o ponto e não consegue, e as coisas vão ficando mais longe até que ficam extremamente destrutivas. Em algum momento, essa pessoa talvez tenha que viver apenas com a depressão de não ter conseguido, com a frustração de não ter conseguido, talvez transbordando seus sintomas em muitas direções e causando problemas por aí, ou, de fato, ela encara um processo de descoberta, que às vezes é um choque que acontece, às vezes é uma grande perda, é um grande susto, que quem sabe aí ela acesse cuidados mentais via medicamento, ou via terapia, ou via seja o que for, para que ela possa ter facilidades e caminhos possíveis para compreender esse sistema. E quando ela compreender esse sistema, ela vai cuidar não daqui, aonde a coisa chegou, mas de lá, aonde a coisa se originou. Cuidando da coisa onde origina, esse estímulo da origem passa a chegar menos ou mais fraco no nosso presente. E aí a gente consegue ir diluindo isso. Bom, aí já seriam temas para mais vídeos, mais técnicos, do lado mais do profissional, mas o fato é, precisa olhar, precisa cuidar da fonte que gerou esse resultado hoje na vida. E aí sim a gente consegue diluir e interromper essa projeção. Bom, gente, como tudo que é psicológico, não há fórmula, né? E se às vezes as fórmulas são sedutoras, as que apresentam por aí, você tenta, arrisca e vê que ela não funciona, né? Isso é fato. E não é que funciona porque há uma desonestidade nessas fórmulas. Não, é porque a fórmula ela pode funcionar só para um curtíssimo prazo. Às vezes para pequenos momentos, para pequenas situações. No longo prazo, isso sempre vai ser mais forte do que arranjos superficiais. Então sempre precisamos entender que a operação é cirúrgica e profunda, né? E sem anestesia, não dá para anestesiar, né? Ou, às vezes com uma medicação ou alguma coisa assim, dá para tornar menos dolorido. Mas o que eu quero dizer é, não dá para deitei numa maca lá, fizeram a cirurgia em mim e resolvido. Não, é uma participação ativa, necessária, de olhar para isso, de mexer com isso e sentir isso, né? A questão das origens que eu estava dizendo. Então, é preciso encarar, é a nossa única saída, encarar. E se parece peso demais encarar isso, lembre-se que a gente pode encarar isso em paralelo a coisas boas da vida. Quer dizer, ninguém precisa dedicar o 100% da sua energia apenas a resolver problemas, mas como que coisas que também podem ser encontradas interessantes e bonitas pela vida podem ser inclusive os combustíveis necessários para tornar o seu processo de cura possível, forte, preciso, né? E aí sim as coisas vão funcionando melhor. Bom, então busca ajuda, busca reflexão, terapia sempre. É assim que a gente consegue elaborar esse caminho. Muito obrigado por confiar nessa reflexão, por participar de mais desse vídeo. Eu te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo. E comenta aqui, é sempre muito bacana ouvir as histórias, ver como vocês compartilham experiências e quanto isso ensina e ajuda muito quem aqui chega. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Super beijo!